Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, comecei a contar a história da criação do Opéra Comique. Vimos que os espetáculos do teatro cômico francês, apresentados nas feiras, enfrentaram uma forte resistência, tanto da Comédie Française quanto da Académie Royale de Musique. Ainda assim, os teatros cômicos das feiras conseguiram conquistar seu espaço e abrir caminho para um novo gênero de ópera francesa, o Opéra Comique. Hoje, vou continuar a contar essa história fascinante para você. Vamos nessa? Em 1743, quase 30 anos depois do termo Opéra Comique começar a ser utilizado para designar obras com música vocal, instrumental e diálogos falados, a Académie Royale de Musique vendeu o privilégio do Opéra Comique a Jean Monnet. Monnet foi uma figura singular do teatro do século XVIII. Natural de Condrieu, no norte do rio Ródano, levou uma vida aventureira. Chegou até a ser preso por acusações de difamação antes de se estabelecer definitivamente em Paris. Monnet, ao receber o privilégio do Opéra Comique, estava longe de ser um amador. Cercou-se de uma equipe brilhante, que incluía o libretista Charles Seymour Favart, o pintor e coreógrafo François Boucher e o coreógrafo Louis Dupré. Favart era um libretista prolífico e influente e teve um papel central na transição da ópera cômica popular e satírica do início do século para uma abordagem mais sentimental e burguesa, como mostra sua comédia vaudeville La Chercheuse d'Esprit, de 1741, obra que se tornaria uma marca registrada do gênero. O sucesso das primeiras temporadas de Monnet à frente do Opéra Comique gerou tanta preocupação nos teatros concorrentes que em 1745, apenas 2 anos depois, a Comédie Française e a Comédie Italienne conseguiram o fechamento de seu teatro. Com isso, Monnet passou alguns anos afastado de Paris, até que, em 1751, obteve novamente o privilégio de comandar o Opéra Comique, agora sob a administração da Prefeitura de Paris. Em apenas 37 dias, Monnet construiu o Théâtre de la Foire Saint-Laurent, com decoração assinada pelo cenógrafo François Boucher. O espaço foi considerado um dos teatros mais belos do século e passou a ser reconhecido como sede do Opéra Comique de Monnet. Mas a tranquilidade não duraria por muito tempo. Em 1752, com a chegada em Paris da Companhia Italiana, liderada por Eustáquio Bambini, com suas óperas cômicas e intermezzos, abalou o cenário francês, dando início a Querelle de Buffon. Vou falar sobre ela no nosso próximo vídeo. Essa nova concorrência obrigou tanto o Opéra Comique quanto a Comédie Italienne a buscar equivalentes franceses que pudessem agradar e manter o interesse do público. Diante desse desafio, Monnet convidou Antoine Dauvergne, um dos regentes do Opéra, para compor uma nova ópera. Assim nasceu Le Truquet, baseada em uma fábula de La Fontaine, com libreto escrito por Jean-Joseph Vade. Com apenas um ato, esse Opéra Comique estreou em 1753, logo após a abertura da feira anual de Saint-Laurent. Foi um grande sucesso. Monnet também apresentou Le Truquet no Opéra, mas inicialmente manteve em segredo a autoria francesa da obra. Isso levou o público a acreditar que se tratava de uma adaptação de um modelo italiano e contribuiu ainda mais
para sua popularidade. A história de Le Truqueur gira em torno de dois camponeses, Lubin e Lucas, que são noivos de Margot e Fachon, respectivamente. No entanto, às vésperas do casamento, os rapazes têm dúvidas e resolvem trocar de noivas. As moças espertas fingem aceitar a troca, mas preparam uma boa lição para os noivos, que logo percebem que o arranjo original era a melhor escolha. Arrependidos, os dois pedem perdão às jovens e prometem ser obedientes e dedicados como futuros maridos. A música de Dauvergne, com uma abertura vivaz no estilo Vivaldi, apresenta uma sequência de áreas da capo, duetos e quartetos, todos amarrados por um recitativo seco sustentado pelo cravo. Essa estrutura evidencia claramente a assimilação pelo compositor do estilo dos intermezzi napolitanos. Vamos ouvir um trechinho da abertura? Notaram a vivacidade semelhante ao estilo de Vivaldi? Que tal um outro exemplo? Vamos ouvir os casais cantando? Notem que a montagem foi feita em um teatro barroco. Uma pena a filmagem ser tão amadorística, não? Vou deixar o link dos exemplos na descrição do vídeo. Le Truqueur foi inteiramente cantada e teve sua música totalmente original, um feito para o opéra comique daquela época. Ao mesmo tempo, começaram a surgir várias paródias inspiradas no sucesso dos bufões italianos. As músicas dos seus intermezzos mais populares passaram a ser reutilizados ou traduzidos para o francês, adaptados ao gosto local. Um exemplo marcante foi La Servante Maîtresse, de Pierre Balrin, uma adaptação em 2 atos de La Serva Padrona, de Pergolesi. Encenada na Comédie Italienne em agosto de 1754, a obra foi denominada pelo autor como uma comédie mêlée de Ariette, expressão que até o final do século XVIII tornou-se sinônimo de opéra comique. Vamos ouvir um trechinho? Avec moi, d'accord, 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 vous diront vous avez tort, 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 vous diront vous avez tort. Vou deixar o link aqui embaixo para você. Em 1755, o personagem Bertoldo, da ópera bufa
Bertoldo in Corte, de Vincenzo Ciampi, inspirou a paródia Le Capricci Amoureux ou Ninette à la Cour. Com o libreto escrito por Charles Simon Favart, foi estreada por sua esposa Marie-Justine, atriz da Comédie Italienne. Ambos contavam com a proteção de Madame Pompadour, poderosa amante de Luís XV e grande incentivadora das artes. É possível que sua influência tenha sido decisiva no retorno dos bufões à Itália, eliminando assim a sua concorrência. Em 1757, Monet convidou o italiano Egidio Dumi, mestre de capela do Duque de Parma, para compor Le Pantre Amoureux de Son Modèle, uma comédia romântica. A obra foi um grande sucesso e pode ser considerada o primeiro exemplo completo de um novo tipo de opéra comique. Teve 2 atos, diálogos falados em prosa e verso, intercalados com áreas e números de conjunto e com música original em praticamente toda a sua extensão. Egidio Dumi assumiu a direção da Comédie Italienne em 1761. Assim como Lully foi para a Tragédie en Musique, Dumi tornou-se o verdadeiro criador de um gênero que seria considerado essencialmente francês, o opéra comique. No ano seguinte, em 1762, aconteceu a grande fusão. O opéra comique e a Comédie Italienne se uniram, formando uma única instituição que manteve o nome opéra comique. Essa união consolidou o gênero e a instituição opéra comique, reunindo 2 tradições, o teatro falado e a música, em um repertório único, que continua vivo até os dias atuais. Hoje, a sede do Opéra Comique, uma das companhias de ópera mais antigas da França, é a Sala Favart, em Paris. A sala, além de apresentar óperas do repertório francês, a sala mantém viva a tradição do opéra comique, nos presenteando com maravilhosos espetáculos. Mas, voltando a Querelle de Buffon, que história foi essa? Você já sabe, não é? Te conto tudo no nosso próximo encontro. E se você gostou de saber um pouquinho mais sobre a história do opéra comique, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e, claro, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!